Oi, eu sou a Denise e esse é o canal A Louca do Alimento e hoje eu estou aqui para falar de vilão. Vilão rima com pão. Se você gosta desse tipo de assunto e quer saber mais sobre esse alimento, continue assistindo ao vídeo. Então, eu resolvi falar sobre pão porque é uma polêmica muito grande, né? Eu como pão integral, ou eu como pão branco, ou eu como torrada. Que pão eu compro? Ou aquela pessoa que diz, nossa, eu até incluí pão integral na minha dieta, mas não estou emagrecendo. Eu vou contar um segredo. O pão não vai te emagrecer nem te engordar. Nenhum alimento vai fazer isso por você. Essa é uma verdade que, às vezes, as pessoas não compreendem. Você não precisa necessariamente comer pão integral para emagrecer. E eu vou mostrar por quê. Daqui a pouco, aquele pão naquela embalagem linda e maravilhosa não é a melhor opção. Esse aqui, por exemplo, que eu trouxe, eu comprei no mercado, é um pão 9 grãos, estava numa embalagem muito bonita, muito atraente, e eu peguei a lista de ingredientes desse produto e ela não é tão atraente quanto ele. Então, ele tem 15 ingredientes. Sempre que vocês forem comprar um produto, olhem a lista de ingredientes e vejam o que tem dentro dele. Porque às vezes a gente tá levando gato por lebre, especialmente no que se trata de pão integral. Os alimentos ali na lista de ingredientes, eles vêm em ordem de quantidade. Por exemplo, se tiver mais farinha branca no pão, ela vai ser o primeiro ingrediente que aparece. Se tiver mais açúcar, vai ser o primeiro ingrediente que aparece. Podem notar nos chocolates. Chocolate ao leite, principalmente. Quando vocês lerem a lista de ingredientes, a primeira coisa que vai aparecer é açúcar. Tem tudo menos chocolate nos chocolates que a gente costuma comprar. Olhem e vejam. E esse pão é um exemplo de que parece integral, mas não é nem a pau. Eu vou pegar aqui a lista dos ingredientes dele para vocês. Olha só. Ele tem farinha de trigo enriquecida em... Olhem bem, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Que farinha é essa? É a farinha branca e é o primeiro ingrediente da lista. Isso quer dizer que ele tem muito mais farinha branca do que farinha integral. Aliás, não tem farinha integral neste pão. Vejam o resto da lista. Açúcar é o segundo ingrediente que mais existe dentro deste pão. Glúten de trigo. Granola 7 cereais. Dentro dessa granola 7 cereais temos soja, linhaça, centeio, gergelim, girassol, trigo e aveia. Pepitas de girassol, vulgo sementes de girassol. Semente de linhaça, óleo de soja, que não é o melhor óleo do mundo, não sei se vocês sabem, mas o óleo de soja é um dos piores que existe. Grits de soja e grits de milho, vulgo farelo de soja e farelo de milho, flocos de cevada, sal, emulsificantes. O que são emulsificantes? É um produtinho que você usa para deixar o pão mais fofinho, para mudar a textura de um produto. E não, ele não é muito bom para a saúde. Proteínas do leite, vinagre e conservantes, que é o conservador propionato de cálcio, que está dizendo ali. Então, nós temos aqui 15 ingredientes e cadê a chinela? E cadê a farinha integral? Tem os grãos, mas ele não é 100% integral, ele não é tão bom quanto parece. E aí, nós vamos falar também da torrada. Muitas vezes a pessoa pensa que comer torrada é mais saudável que comer o pão, ou é melhor. Na verdade, uma torrada é o pão que secou. Ele continua sendo pão, ele continua tendo os mesmos ingredientes, as mesmas propriedades. Porém, como eu comprei essa embaladinha, né, eu olhei a lista de ingredientes e ela é menos pior do que esse pão integral, tá? E em questão de calorias, 2 fatias desse pão tem 159 calorias. Agora, eu vou para essa torradinha integral aqui. Quais são os ingredientes dela? Tá ali, integral, tá? São 9 ingredientes e o primeiro é farinha de trigo enriquecida em ferro e ácido fólico, farinha branca. Depois temos farelo de trigo,
óleo vegetal, que provavelmente é óleo de soja, açúcar, extrato de malte, fibra de trigo, sal, glúten e o emulsificante para dar a textura do negócio ali. No caso da torrada não é fofinha, mas vai emulsificante no pão pela questão da textura, e a torrada é um pão, como eu disse, que ficou sequinho. Aí, três dessas aqui tem 112 calorias. E é isso, né? Aí, 3 dessas aqui tem 112 calorias. Notem, gente, que ela tem um pouco menos de açúcar que o pão ali em cima, porque o açúcar vem em 4º lugar. Mas, em compensação, em 3º lugar, nós temos óleo vegetal, né? Então, não é a coisa mais saudável do mundo. É mais prático, vem no pacotinho, é rápido pra gente comer, né? Então, eu não estou demonizando e dizendo, nunca mais comprem, mas comprem conscientes de que não é a melhor opção, nem esse pão integral e nem essa torrada. E aí, quando a gente fala do pão francês, o vilão dos vilões, eu lembro que a primeira dieta que eu fiz, quando eu fiz com um nutricionista, acho que nem havia estudos suficientes naquela época, eu tinha que comer meio pão sem miolo, então eu comia as cascas do pão, uma coisa assim totalmente fora de contexto, porque não tinha prazer algum em comer aquele pão e ainda jogava um pedaço do alimento fora, sendo que é possível comer aquele pão branco se eu não tenho nenhum tipo de problema com glúten, ou com diabetes, ou com qualquer outra doença, né, que me impeça de comê-lo. E olha só, no pão francês vai farinha, água, sal, óleo e fermento. 5 ingredientes contra um monte, né? Um caminhão de ingredientes que tem nesses outros produtos integrais, que se dizem mocinhos e saudáveis. Não estou aqui dizendo para você se entupir de pão branco. Não estou aqui dizendo que você não deve comer o seu pão integral. Mas leia o rótulo. E se você quiser comer pão integral, vai ali na padaria do lado de casa e compre aquele que eles fazem no dia, porque é bem provável que nesse vai ter apenas esses 5 ou 6 ingredientes. Porque outra coisa que eu devo contar a vocês é que é muito difícil existir um pão 100% integral, porque a farinha integral ela é meio dura, então ela não deixa o pão com aquela consistência fofinha. Sempre vai ter um pouco de farinha branca no pão. Impossível quase não haver. Tem algumas versões 100% integral, mas com certeza tem algo para compensar aquilo. E também, se você tiver um tempinho e gostar de cozinhar, tem várias receitas de pão integral na internet. Esses dias eu fiz um na air fryer que ficou muito bom. E mesmo assim a farinha não era 100% integral, era uma farinha de centeio que continha farinha branca também. E qual é o problema? Se você, como eu disse, se você não tem problema com glúten, se você não tem problema com o trigo, você pode comer esse pão numa quantidade razoável, ao invés de ficar comprando essas coisas no mercado cheias de conservantes. Vai na padaria, compra o pãozinho que com certeza foi feito no dia e não é cheio de conservante, e vai ser muito melhor para a sua saúde do que esses aqui que a gente compra no mercado. E por último, né, e não menos importante, a questão das calorias. Eu sou uma pessoa que não conta calorias, eu sempre procuro ver o que tem de bom naquele alimento, porque se ele nutrir o meu corpo e for bom e me deixar satisfeita, não são as calorias dele que vão importar, e sim que ele me deixe saciada por mais tempo. O pão francês, o branco, tem 140 calorias, um pãozinho. Aquelas 2 fatias de pão integral lá do pacote tem 159, ele é mais calórico, só que embora, né, tenha todo esse monte de ingrediente com os quais eu não concordo, ele vai deixar saciado por mais tempo, porque todas essas sementes, elas têm mais fibra. Então, por que as pessoas dizem que o pão integral emagrece e o outro engorda? Porque quando você come o pão integral, como ele te deixa mais satisfeita, você não vai precisar comer, não vai sentir necessidade de comer logo. O pão integral, ele tem o índice glicêmico, né, mais baixo, enquanto o pão branco é mais alto, então o organismo pega ele rapidinho e a gente fica com fome logo. Aí as torradinhas têm 112 calorias 3. Então é tudo muito parecido, tá? O que muda é a saciedade e também a quantidade de ingredientes. Se você for pensar numa coisa
saudável para você, daqui a pouco esse pão integral ali nem seja uma opção tão boa frente ao pão lá da padaria com aqueles 3 ingredientes, sabe? E estamos também vivendo uma época em que o trigo... Ai, eu tô derrubando coisas aqui. Fora isso, estamos em um período, numa época em que os alimentos estão sendo muito demonizados, especialmente os que contêm glúten e lactose. Sendo que assim, se você não tem nenhum problema de intolerância ao glúten ou de intolerância à lactose, você pode consumir esses alimentos sem se preocupar que vai grudar nas suas tripas, como alguns dizem, que vai te deixar inchado. Se você come pão ou massas ou alguma coisa e você fica inchado, se sentindo mal, é bem provável que você tenha alguma intolerância a esse tipo de alimento e precisa procurar ajuda. Mas, se você não tem problema com isso, não há por que não comer esse alimento, óbvio, numa quantidade que te... Até porque esses alimentos, eles não são tão ruins assim, tá? Não são tão vilões quanto a gente imagina. Eu tenho, né, como eu disse, esse livro aqui, que é 500 plantas e ervas medicinais, e tem também uma parte falando sobre o trigo, que eu vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: os germes, o broto, o farelo e a farinha integral do trigo possuem muitas propriedades benéficas. Não tá falando da farinha, né, branca, mas está falando da farinha integral, coisa que a gente não encontrou ali nos ingredientes do pãozinho integral. Então, olho nisso. E perdi. 2 horas depois... Vou recomeçar. Os germes, o broto, o farelo e a farinha integral de trigo possuem muitas propriedades benéficas. O trigo é antioxidante, calmante, emoliente, nutritivo, reconstituinte e vitaminizante. Muito indicado em casos de anemia, afecção da pele, convalescença, desnutrição, debilidade infantil, doenças do coração, pressão baixa e intestino preso. Também serve para limpar o sangue e embelezar a pele. Observação: o farelo de trigo é contraindicado para pacientes com absorção intestinal, úlceras estomacais, apendicite e tuberculose. Então, o trigo ele tem várias propriedades ali. Como vocês viram, o trigo ele faz bem para a nossa saúde, não é um vilão. Então, vamos procurar olhar os alimentos com outros olhos, especialmente o pão. Se você gosta do seu pão, vai lá na padaria e compra um, né? Por que eu disse um? Eu sou uma pessoa, como eu já disse em outros vídeos, que sofre de compulsão alimentar. Se eu tiver 10 pães na minha casa, eu vou comer os 10. Então eu sempre compro aquela quantidade que vai ser suficiente para mim e que não vai me desencadear um comer compulsivo. Eu sei também, né, que muitas pessoas dizem, mas é só se controlar. Óbvio, a gente não come automaticamente, né? A gente come com consciência. Hoje, eu me controlo bem mais, eu consigo ter mais consciência na hora de comer. E é isso que a gente precisa. Se você gosta daquele pão branco e tem medo de comê-lo porque vai estragar a sua dieta, não tenha mais esse medo. Olha quanta porcaria tem dentro daquele pão que a gente acha que é maravilhoso, né? Não é. Tem um monte de coisa ali que não é bom e que daqui a pouco naquele pão mais caseiro não vai te fazer mal. Se você comer pouquinho, se você comer, pega uma fatia, faça da sua alimentação um ritual. Olha como se... Igual quando a gente contempla a respiração, né? A respiração, nosso corpo respira às vezes sozinho, sem que a gente perceba, porque é uma questão de sobrevivência. Com a alimentação é diferente. Os alimentos a gente tem que sentar, a gente pode olhar para eles e comer sem comer assim daqui a pouco na frente da televisão, ou conversando com alguém, ou na frente do computador, com consciência, olhando aquele alimento, comendo, saboreando ele. Saboreia, come assim devagarzinho, que você vai ver que um só, né, vai ser bom para você, que você não precisa comer 10 para se sentir satisfeito. Então, se você gosta daquele seu pão branco, se não tem nenhum problema, como eu disse, de saúde, come ele, que ele é mais saudável que aquele do pacote lá no mercado. Se for comprar o pãozinho do pacote,
olha, né, quais ingredientes tem, dá uma procurada, nem que perca um pouco mais de tempo no mercado, mas compara um com o outro. Ou simplesmente compre uma farinha, se arrisque na cozinha, faça o seu pão quentinho, que é bem gostoso também, faz no final de semana, já tem pra semana toda. Enfim, opções temos. Vim aqui mostrar que o pão não é 100% vilão, que o integral não é tão mocinho, que a torradinha não é a melhor opção também, a não ser que você goste de morder uma coisa, né, mastigar e morder, você pode fazer sua torrada em casa com o pão da padaria, sem precisar comprar aquela empacotada. Então, o recado de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem eu vou falar de iogurte e bebida láctea, qual que é a diferença entre eles, qual é o melhor, qual é o pior, qual é o mocinho, qual é o vilão de fato dessa história. Então, se vocês gostaram, conhecem alguém que gosta muito de pão e que quer saber como incluí-lo, né, na dieta sem culpa, manda esse vídeo para essa pessoa, se inscreve aqui no canal e até a próxima!